Boa tarde, queridos. E sim, em nome de Jesus, eu creio que aquilo que o Senhor colocou no meu coração é aquilo que Ele quer fortalecer no coração de cada um de vocês nessa tarde. Talvez mudando o pensamento atual, talvez mudando a situação, mudando mais uma vez a nossa história. Eu falei sexta-feira para as mulheres sobre mudar a nossa história, mudar a nossa vida. E é sempre isso que, quando o Senhor traz uma palavra, é o que Ele quer fazer. Feche os seus olhos. Santo Deus e soberano Pai, em nome de Jesus, me use, Senhor, nesta tarde como um instrumento em tuas mãos. Que aquilo, Senhor, que o Senhor colocou em meu coração, Pai, vá de encontro com cada um daqueles, Senhor, que estão presentes aqui no templo e também aqueles que estão participando em casa, Pai. Que eles sejam tocados, que sejam transformados, Senhor. E que eles possam ver, ó Deus Altíssimo, em nome de Jesus, o amanhã como algo diferente, Pai. Não com a mesma visão de hoje e de agora, em nome de Jesus. Amém, queridos. Se vocês quiserem abrir no livro de Juízes, quero falar para vocês de homens, de um homem comum. Quantos de vocês aqui, levanta a mão, quantos de vocês se sentem pessoas comuns? Amém. Mas eu quero falar para vocês que Deus, Ele é um especialista em usar pessoas comuns, como eu, como você, para transformar uma situação e mudar a história. E vou citar para vocês alguns exemplos que também se encontra aqui. O primeiro deles é Jacó, um homem conhecido como um enganador, mas Deus usou ele. Ele usou José, um escravo, Moisés, um pastor em exílio, Jefté, filho de uma prostituta, Ana, uma dona de casa. Ele usou Davi, um garoto, pastor e caçula de uma família. Ele usou Esdras, escriba, usou Esther, que era uma escrava, usou Maria, uma moça amável, Mateus, o coletor de impostos, Lucas, o médico grego, Pedro, o pescador. Mas ele também usou um que eu não citei aqui, e que se encontra em Juízes, a partir do capítulo 6. Ele usou Gideão. E é a partir do versículo 11 que eu quero falar com vocês nessa tarde. No versículo 11 diz assim: Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho, que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesitra e Gideão seu filho. Estava malhando o trigo no lagar para o salvar dos midianitas. E aí no versículo 12 ele diz: Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. E no 14 o Senhor diz: O Senhor olhou para ele e disse: Vai nessa tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa do meu pai. E o Senhor lhe disse: Porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os medianitas como se fosse um só homem. Então vamos até o versículo 16 apenas. Queridos,
Podem se assentar, por favor. Aqui no capítulo 6 começa a contar a história de Gideão. E Gideão, ele pertencia a uma família pobre, ele pertencia à tribo de Manassés. Dos seus irmãos, ele era considerado o mais fraco. E era um homem comum, como eu, como vocês, um agricultor que trabalha dia a dia, que enfrenta dificuldades, adversidades, que vai à luta para conseguir manter a sua família. Então, esse era Gideão, um homem comum que Deus queria usar para livrar o povo de Israel dos midianitas. E aí no versículo 11, fala que Gideão estava no lagar, malhando o trigo. E Gideão, ele se destaca por sua estratégia. Primeiro ponto, eu acredito que levou o Senhor a olhar aquele homem considerado mais fraco, da família mais pobre, é que ele estava num lagar malhando o trigo. E o lagar era um lugar improvável para fazer isso, porque ele era usado para pisar as uvas. Era o primeiro passo para quem fosse fazer o vinho. Então partia dali. Não era um lugar comum para alguém malhar o trigo. Quando eles iam malhar o trigo, eles iam para a eira, que era um lugar plano, ou para uma colina, porque aí lá eles iam malhando o trigo, e aí com o vento que vinha, a palha, conforme eles batiam e jogavam para cima, o vento levava a palha, e aí ficava ali só os grãos. Mas, porém, por que eu digo que foi de forma estratégica? Porque Gideão, ele sabia que se ele fosse ao lugar de costume e malhar o seu trigo, que a partir do momento que ele jogasse para cima e o vento levasse a palha, isso com certeza atrairia a atenção dos midianitas, dos amalequitas. E aí, então eles viriam até ele e roubariam a sua colheita. E a preocupação de Gideão naquele momento era de manter o sustento da sua família. Essa era a preocupação dele. E foi ali, naquele lugar, que o anjo do Senhor apareceu para ele. Eu acredito, na minha Bíblia, se destaca o anjo do Senhor. Quando dá esse destaque, queridos, é porque é uma teofania, é a manifestação de Deus. O próprio Deus estava falando com Gideão. Naquele momento, o próprio Deus estava falando com ele. E neste texto, no capítulo 6, fala que o povo de Israel, ele estava sendo escravizado pelos midianitas. O povo de Israel, o Gideão, assim como o povo dele, ele tinha medo. Mas os outros, diferente dele, preferiam se esconder em cavernas, em montanhas, mas ele não. Ele continuou cuidando lá e pediu ao Senhor estratégia, e por isso ele malhava o trigo ali. E o povo, naquele período, ele estava sendo oprimido pelos midianitas. Então, eles vinham e tudo aquilo que eles plantavam, tudo aquilo que eles semeavam, o seu gado, as suas ovelhas, eles vinham e roubavam tudo. Eles roubavam tudo e destruía, enfim, não sobrava nada. Então, eles viviam à mercê daquela opressão, daquela escravidão, e não conseguiam sair daquilo. E os midianitas, os amalequitas e os homens que vinham do leste, dizem uma parte da Bíblia que eles eram como gafanhotos. Tantos eram os camelos que vinham. E eu gostaria, querido, uma coisa que o Senhor colocou no meu coração, trazendo para o dia de hoje,
Aquele povo estava vivendo uma opressão naquele momento, porque eles pecaram contra o Senhor. E o Senhor permitiu que aquilo acontecesse. Para quem já leu toda a história, sabe que o Senhor permitiu, o Senhor deixou eles ali. E eles ficaram ali naquela escravidão por 7 anos. E hoje, nós, atualmente, temos vivido também uma opressão. Só que muitos de nós não se deram conta disso ainda. Muitos de nós ainda não perceberam. Queridos, o tema dessa tarde para vocês, para o coração de vocês, é para te fazer lembrar de algo que o Senhor falou no nosso coração no início desse ano. O tema dessa tarde é superação. Em janeiro desse ano, eu acredito que muitos de nós que estamos aqui nessa tarde, você que está na sua casa, participou de uma campanha. 12 dias de clamor, 12 meses de vitória. E durante esses 12 dias consecutivos, nós recebemos mensagens diferentes, nos ensinando a superar, a vencer. Eu acredito que, assim como eu, vocês também, em momento nenhum, imaginavam o que estaria por vir e começar, a partir do mês de março para nós, aqui. Mas no mundo já tinha acontecido antes, na China começou antes. Então, atualmente, nós estamos oprimidos por um vírus, pelo medo das pessoas. E só que Deus, Ele já estava nos avisando. Cada um de vocês que estão aqui lembra da nossa campanha dos 12 dias? Lembra disso? Lembra de todas as vezes que Deus nos falou sobre superação de formas diferentes? Na vida financeira, na saúde, nas dificuldades? Todos vocês se lembram disso? Então, porque até outro dia eu esqueci. E eu acho que todo mundo acabou esquecendo. Um dia eu estava indo até a casa da Priscila e coloquei a camiseta da campanha. E aí o Senhor me deu um estalo. Eu vi que eu passava e as pessoas olhavam para a minha camiseta. E aí eu mesma olhei para a minha camiseta e eu falei, é verdade. É ano de superação. E aí me recordei que Deus, Ele já estava nos avisando daquilo que iria vir. E aí eu estou aqui nessa tarde para lembrar vocês novamente. Nós estamos vivendo o ano da superação. Queridos, por que eu estou relembrando vocês disso? Porque muitos de nós já confessamos com a nossa própria boca que o ano de 2020 já pode acabar. Que o ano de 2020 não tem mais nada a oferecer. Que o ano de 2020 veio para trazer em nós um sentimento talvez que a gente não conhecesse. O novo, E no versículo 13, Gideão então questiona Deus sobre tudo o que estava acontecendo. Só que Gideão esqueceu de olhar para dentro de si mesmo e de olhar que tudo aquilo que estava acontecendo era porque o seu povo tinha pecado. Era porque o seu povo tinha afastado a presença de Deus. E quantos de nós que estamos aqui nessa tarde não nos questionamos, não questionamos a Deus? Quantos de nós não questionou a Deus? Por quê? Há pouco tempo eu estive em isolamento mesmo. Fiquei 15 dias sem poder pisar o pé para fora de casa. E todos os dias eu me perguntava, meu Deus, quando isso vai acabar? Para que isso veio? E comecei a questionar Deus. Então Deus foi colocando no meu coração isso. E ao mesmo tempo Deus foi colocando no meu coração, esse é o ano da superação. E eu ficava ali e eu falava, Senhor, por quê? Traz uma resposta, nos mostra. Porque foi isso que esse vírus trouxe para nós, gente. Esse vírus nos tirou da zona de conforto, nos tirou do comodismo e trouxe junto com ele um medo.
As pessoas estão com medo, um medo tão grande, que olha quantas cadeiras nós temos aqui no templo vazia, que poderiam estar preenchidas, porque nós estamos respeitando a capacidade. E estão vazias, porque as pessoas estão com medo de vir. Então esse vírus ele veio e mostrou para nós que ele era capaz de matar, isolar tantas pessoas, matar e isolar. E de transformar a nossa rotina, transformar o nosso dia a dia e nos encher de medo ao ponto de nos paralisar. E aí eu comecei a olhar para as pessoas e as pessoas paralisaram assim, pararam. E começaram a se esconder. E até mesmo aqueles que tinham um ministério, um trabalho, uma obra que Deus já tinha colocado na sua mão, as pessoas começaram a deixar de lado, tanto era o medo. Mas eu louvo a Deus, porque assim como Gideão, que naquele dia teve uma estratégia de malhar aquele trigo naquele lagar, num lugar improvável, incomum, o Senhor tem dado estratégias ao nosso pastor, a outros pastores, de não paralisar, de não permitir que as pessoas sejam acuadas. Queridos, se você está se sentindo acuado, se você está se sentindo com medo, se você está se sentindo paralisado, é aí mesmo que o inimigo quer que você esteja. É nesse lugar que ele quer te colocar. Mas o anjo do Senhor apareceu para Gideão e falou: é você que eu quero usar para livrar o seu povo, é você. E aí o Senhor está falando para você nessa tarde: é você que eu quero usar. É para você que eu quero dar estratégia. É você que eu quero que saia da zona de conforto, do comodismo. Não permita que a comodidade de assistir o culto na sua casa te tire da presença de Deus, de buscar ao Senhor. Porque, queridos, uma coisa que eu tenho para dizer e é verdade, quando a gente está em casa, por mais que a gente tente se disciplinar para poder participar de um culto, é difícil. Porque sempre surge alguma coisa, sempre surge um imprevisto. Nunca é igual. Nunca é igual. Eu já me peguei várias vezes assistindo o culto, assistindo não, porque aí não dava mais para assistir. Eu colocando foninho e andando com o celular de um lado para o outro e continuando a fazer as mesmas coisas que eu estava fazendo. Daí eu entendi, mas isso não é cultuar. Eu não estou separando, eu não estou reservando esse tempo. Está errado. Isso não pode acontecer. E as pessoas estão se sentindo satisfeitas em fazer isso e estão achando que aquilo basta. Mas não basta, queridos. E mesmo que as pessoas ouçam nos noticiários anunciarem sobre a vacina, que vai sair até o final do ano, talvez antes, talvez no início de 2021, enfim, mas a vacina já vai sair. Mesmo elas ouvindo nos noticiários os milhões de pessoas que retomaram as suas vidas, que foram curadas, a única coisa que parece que o ouvido ouve na realidade é: tantas pessoas foram internadas, tantas pessoas foram mortas. Parece que só o ruim, só a nossa capacidade de guardar de só ouvir aquilo que a gente quer, só ouve a notícia ruim. A gente não consegue se desprender do ruim e começar a ouvir o bom, o melhor. Mas está acontecendo, queridos. Milhões de pessoas estão sendo curadas. E com certeza, irmãos, houve sim muitas percas. Percas de pessoas amadas, emprego, empresas faliram. Mas, para aqueles que pararam de enxergar essa pandemia como uma coisa ruim, e começaram a olhar não somente para o mal que aquilo estava causando, começou a ver as oportunidades, querido.
As pessoas não ouvem, mas eu vou repetir, queridos, em meio à pandemia, milhões de pessoas foram curadas. Não só do vírus, não só do Covid-19, mas foram curadas. Queridos, aqueles que tiveram fé, aqueles que buscaram o Senhor, eles buscaram mesmo de tal forma, e muitas outras pessoas oraram por ele, e eles foram curados. Não tirando só da mão dos médicos a capacidade deles, claro que eles têm a importância deles, e o Senhor os colocou ali para nos ajudar e nos auxiliar. Mas eu quero que vocês entendam que as pessoas estão começando a olhar somente para o que o homem está fazendo. Somente o homem está criando a vacina. Os médicos estão se sacrificando, e Deus... Onde Deus está ficando? No meio de toda essa história, de tudo que está acontecendo. Mas, queridos, muitas pessoas foram curadas, muitas pessoas viram a oportunidade e se reinventaram. Essas pessoas se reinventaram de tal forma que elas perderam o emprego, sim, porém elas falaram, não, mas eu tenho a oportunidade de fazer um bolo, eu sei fazer bolo, vou fazer bolo. E aí eu me disponho a fazer a entrega. Costureiras viram a oportunidade de ganhar o dinheiro, já que não ia mais sair aquela roupa, aqueles ajustes, porque as mulheres pararam de começar a sair de casa, então não viam mais a necessidade dessas coisas, elas começaram a ver a oportunidade em fazer máscaras, e aí fitinhas para combinar com as máscaras, e depois fizeram estojinhos para colocar a máscara suja, a máscara limpa, e aí começaram a se reinventar. E isso é estratégia, e quem vai dando essa estratégia para cada um de nós é Deus. E aí foi surgindo o e-commerce, que aí as pessoas começaram a falar assim, poxa, mas eu não posso abrir a loja, e como que eu vou vender, como que eu vou oferecer o meu produto? E as pessoas começaram a divulgar, e começaram a fazer lojas virtuais, e começaram a oferecer roupas, e começaram a oferecer produtos diversos. Então as pessoas começaram a ver a oportunidade, as pessoas foram se reinventando, porém, ainda existem aquelas pessoas que estão paralisadas, que estão presas, naquelas cavernas, nas montanhas, dizendo de forma simbólica, mas ainda estão lá, e é você que está nessa caverna, é para você que eu vim falar nessa tarde, sai da caverna. Entendeu? Sai da caverna. Porque o Senhor, assim como Ele falou para Gideão, eu sou contigo. O Senhor está te falando nessa tarde, eu sou contigo. Ele está te lembrando de quem Ele é. E Ele está dizendo para você que Ele pode operar maravilhas no meio do caos, no meio da dor, que Ele ainda se faz presente. Como eu disse lá em Salmos, Ele não se esqueceu de nós, Ele não nos abandona. E se nós estivermos com Ele, o que temerei? O Senhor, esta tarde, Ele veio para encher os nossos corações. E, como eu disse, o povo de Israel, ele vivia aquela opressão porque ele se distanciou de Deus, desobedeceu a Deus. E durou 7 anos, irmãos, sabe por quê? Porque eles levaram 7 anos para reconhecer que eles pecaram contra o Senhor, que eles precisavam do Senhor. 7 anos. Mas Deus, que é misericordioso, quando eles clamaram ao Senhor e oraram e pediram ao Senhor ajuda, o Senhor se fez presente. O Senhor se fez presente. O anjo do Senhor se fez presente e foi até Gideão e falou, é você, um homem comum, um improvável, é você que eu quero usar para livrar o seu povo. Mas eu quero usar você para que eles reconheçam a mim. Então é assim que o Senhor, Ele quer fazer. Eu não tenho a resposta para tudo que está acontecendo, mas eu também acredito que o Senhor esteja permitindo tudo isso, para que cada um de nós, assim como aquele povo de Israel, possa se voltar a Ele, possa buscar a Ele, porque a nossa rotina de vida era tão corrida, era tão agitada, que Ele falou, eu vou parar tudo um tempo. E aí, porque eu sempre ouço, eu acredito,
porque eu já falei isso. Então, eu acredito que Deus sempre ouça. Eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo de orar mais. Eu não tenho tempo para ler a Bíblia. Eu não tenho tempo de cultuar. Eu não tenho tempo para me envolver numa obra. Eu não tenho tempo para participar de um pequeno grupo. Eu não tenho tempo, e Deus nos deu tempo. E também nos deu estratégia. Ah, mas agora a gente não pode ir. Podemos sim. Tanto que tem pessoas aqui no templo, ó. Elas saíram das suas casas e vieram, estão aqui, ó. Elas entenderam, estão começando a entender a vontade de Deus na vida delas. E estão buscando. E você também que está em casa, que não pôde vir, ó, ainda tem o culto das 19. Venha. Venha buscar a presença do Senhor aqui. E Ele nos deu estratégia através de aplicativos. E nós continuamos mantendo as nossas reuniões de pequeno grupo. Nós continuamos tendo culto às terças-feiras. E tem surgido, o Senhor tem nos despertado a cada vez mais a não permitir que as pessoas se esqueçam de Deus, da palavra do Senhor. Então, a estratégia de Deus, eu posso dizer que é uma estratégia de Deus. E não se mantenha, irmãos, distante. Não paralise por causa do medo. Supere. Nós estamos vivendo o ano da superação. Supere. Eu posso dizer que o Senhor tem me usado nesses dias e eu tenho amado tudo o que Ele tem feito, porque eu tenho dado liberdade para Ele vir e agir através da minha vida. Eu realmente tenho permitido que eu seja um instrumento nas suas mãos. E o Senhor está dizendo para você, eu quero te usar, me permita te usar. Seja um instrumento nas minhas mãos. O Senhor está dizendo isso para você nessa tarde. Então venha para a igreja, irmão. Até porque muitas pessoas não pararam de viver a sua rotina, não pararam de trabalhar. Não fecharam, eu mesmo não fechei o comércio nem um dia. Então, não pararam a sua rotina. Então por quê? Se você vai ao mercado, se você vai ao dentista, porque agora já pode voltar aí ao dentista também, muitas coisas já estão sendo liberadas, mas se você vai ao mercado, se você vai ao dentista, se você vai até a porta de uma lanchonete para buscar o seu lanche, se você vai a uma loja para comprar aquilo que você necessita, por que não vir à igreja? Por que não? O Senhor se faz muito mais necessário e Ele tem muito mais a oferecer do que todas as outras coisas. Por que não? Aqui é um lugar seguro, irmãos. Aqui é um lugar seguro. Nós estamos seguindo todas as normas. Estamos no limite de quantidade dos 30% para cada culto. Cada cadeira que é utilizada é higienizada. Nós temos álcool em gel na entrada. Se você for no banheiro, tem álcool em gel também. Se você vier aqui ó, perto do altar, tem álcool em gel. Então, queridos, por que esse medo? Ninguém está aglomerando. Venha cultuar o Senhor. Busque o Senhor. Você vai esperar a vacina sair? E aí para dizer, graças a Deus a vacina saiu. Não, irmãos. Porque também Juízes, no capítulo 7, mostra que Gideão começou a reunir 22 homens para batalhar contra aqueles midianitas, amalequitas. E o Senhor falou para ele, não, são muitos. Vá lá e fale para eles que aqueles que têm medo podem ir embora. Mas assim mesmo sobraram 10.000 homens. E o Senhor falou, ainda é muito. Eu não quero isso, porque senão a glória vai voltar para vocês mesmos. E eu quero que as pessoas reconheçam eu fazendo, eu operando, e a glória toda para mim. É isso que o Senhor está falando para você, querido. E Gideão fez isso. E com apenas 300 homens, ele assustou dali, afugentou os inimigos. E aí, claro que depois disso, houve ele mandou mensageiros e houve mais pessoas para poder derrotar e vencer aquele exército. Porém, o que eu estou dizendo para você nessa tarde é o quê? Não espere a vacina para depois dizer graças a Deus. Mantenha a sua rotina. Cultue a Deus. Claro, evite se colocar em risco. Mas como eu disse,
aqui não é um lugar que oferece risco, trabalhe, queridos. Continue mantendo o seu G100. Continue sendo um anfitrião, mesmo que seja online. Continue permitindo que Deus trabalhe. Porque toda honra e toda glória, acima de todas essas coisas que têm acontecido, tem que ser dadas ao Senhor. E assim como Deus foi com o povo de Israel, assim como Ele foi aqui, todos vocês acreditam comigo que o Deus que fazia aqui é o mesmo que faz aqui hoje? E por que vocês têm medo? Por que vocês não buscam? E a palavra de Deus diz, se vocês quiserem abrir 2 Crônicas, capítulo 7, no versículo 14, diz: E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então o Senhor quer, não é uma vacina, o Senhor quer que a gente busque a Ele. O Senhor quer que a gente tenha esse encontro com Ele. Então, não espere a vacina. E assim como Deus usou Gideão e os 300 homens para vencer aquela guerra, porque queria que o povo soubesse que foi Deus e não os homens, é assim que Ele quer fazer hoje também, comigo e com você. Gostaria que o grupo de louvor subisse aqui. Queridos, eu gostaria que vocês lembrassem, em Hebreus diz que Deus, Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e Ele será o mesmo eternamente. E Ele fazia lá, porque aqueles que Ele escolhia, aqueles homens comuns, aquelas mulheres comuns que Ele escolhia, davam liberdade para serem usados como instrumento na mão do Senhor. E eles eram obedientes e eles não duvidavam. Então, se hoje ainda não tem acontecido aqui, talvez não seja para que nos leve a refletir: será que nós realmente temos feito a vontade do Senhor? Será que nós realmente temos permitido que o Senhor nos use como Ele quer, da maneira que Ele quer, na hora que Ele quer? Pense nisso. Enquanto toco o louvor, pense nisso nesse momento. Reflita. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que Levanta nesse momento, se coloca de pé. Aproveita esse tempo. Esse tempo é seu com Deus. Tu és o mesmo pra sempre. Ouça, Tu és o mesmo. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Cantem com convicção, com coração, creia. Que não seja somente da boca para fora. Porque eu sei que me ama. Teu amor não falha, Senhor. E nós estamos aqui hoje, Pai, para Te buscarmos, ó Deus.
de todo o coração, Pai, para darmos ao Senhor a liberdade que o Senhor precisa para operar através das nossas vidas as suas maravilhas, Pai. Que nós sejamos hoje o Gideão, Pai, que está disposto a ir, a ouvir a sua voz e obedecer, Pai amado. E que todo medo, Pai, que tudo aquilo, Senhor, que os midianitas eram aqueles que causavam medo naquele povo, naquele tempo, mas que hoje, Senhor, esse vírus, que o medo, Pai, não nos paralise, Senhor, de forma alguma. Não paralise aquilo que o Senhor quer fazer, Pai, mas que em todo o tempo nós possamos ter ousadia e obedecermos o Senhor, para sermos levados, Pai, aonde o Senhor quer fazer, aonde o Senhor quer operar. Tem pessoas que precisam nessa tarde, Senhor, serem libertas e curadas, porque estão paralisadas, porque colocaram, Senhor, as suas mãos um dia para cima e disseram: eis-me aqui, Senhor, usa-me, envia-me, Pai. Porém, depois de tudo, Senhor, da situação atual, tem recuado, tem entrado em cavernas e não tem dado autoridade e liberdade para o Senhor fazer. Mas, Senhor, assim como o Senhor tem me dado ousadia, assim como o Senhor tem usado a minha vida, que eles possam nessa tarde, Pai, receber, Senhor, a unção de cura. Que todo medo, que tudo aquilo que está te paralisando neste momento caia por terra em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O Senhor precisa de você, querido. É de você. É você que o Senhor quer usar. Não fiquem apenas esperando que o seu pastor faça, que o seu líder faça, que o obreiro faça, porque todos nós fazemos parte do soldado, todos nós somos partes da guerra do Senhor, todos nós somos soldados, todos nós podemos vencer juntos. Tudo isso pode mudar, irmãos. Oh, irmãos queridos, não recuem. Não permitam que a comodidade do sofá te afaste da presença do Senhor. Não permita que o medo não te deixe fazer aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Porque é hoje que o Senhor quer te usar, irmão. É hoje. Ele não quer uma vacina, Ele quer você. É você, querido, que Ele quer usar. É você, para que todos possam glorificar, louvar e agradecer ao nome dEle, e reconhecer que só o Senhor é Deus, que só o Senhor pode fazer todas as coisas. E a palavra dele diz que se a gente se humilhar e buscar e reconhecer os nossos pecados, nós seremos curados. Então é isso que o Senhor está falando para você nessa tarde. Reconheça os seus pecados, se humilhem, me busquem e eu sararei essa terra. Não é uma vacina, irmãos, é a presença do Senhor. Ele quer te encher, Ele quer te usar. É você, querido. Dê ousadia para de escolher o que você quer fazer. Louve e engrandeça o nome do Senhor. Oh, Pai amado, muito obrigada por essa oportunidade, Senhor. Obrigada, Deus Altíssimo, por poder estar aqui, por poder sentir a Tua presença, Pai, por poder Te buscar de todo o coração, Senhor. Obrigada, Senhor, por usar a nós, por nos fazer, Senhor, reinventar. Oh, Deus amado, que Teu santo nome seja louvado e exaltado em todo o tempo, Pai. E que toda língua confesse que só o Senhor é Deus. Que todo joelho se dobre ao Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. Eu Te agradeço. E que
teu santo nome seja louvado e exaltado para todo sempre. Amém, Jesus. Amém.